Bem-vindos a mais um Giro de Mercado, hoje 23/7. Vamos falar um pouquinho do que esperar para a semana e analisar a nossa linda entrada de euro-dólar, que foi sensacional. Na live de hoje, nos colocando aí 4% positivo nesta semana. Bora, bora então, sem enrolação. Euro-dólar e GBP-USD. Esperar só mais um minutinho para o pessoal chegar aí, que eu faço uma análise só porque vai ser aula de clareza. Sim, sim. Não, mas a notícia levou além, né? E rápido. Foi algum acordo comercial lá, porque o pessoal tá fazendo acordo com a das taxas. Conseguiu pegar, Isa? Você tinha pego já o GBP USD, né? Você conseguiu pegar o euro-dólar ou tirou no 0 a 0? Os alunos mandam mensagem: Nossa, me tirou no 0 a 0, explodiu. E eu que tirei o limite. Não, mas o limite foi correto tirar. É igual quem saiu no 0 a 0, não tem como ficar lamentando. Você executou da forma que tinha que ser feito. Ó, o Léo deixou o limite e pegou certinho. Turma, vamos lá. Ah, só para vocês terem como exemplo, né? Como é que você fica bom no trade? Repetidas vezes identificando um cenário. Repetidas vezes identificando um padrão na qual você se sente confortável. Presta atenção nisso. Ah, eu sinto confortável em esperar a captura de liquidez e entro. Ah, eu sinto confortável em entrar em rompimento. Ah, eu sinto confortável em entrar no pullback. Quando a gente observa euro-dólar nesse cenário, tá? E observamos GBP-USD, por que que eu falei eu prefiro entrar no euro-dólar? Porque eu fico confortável, perfeito, naquele tipo de configuração. Mesmo eu sabendo que os dois iriam subir, né? Ou pelo menos era o que eu tinha em mente que iria subir. Então, se eu estava acreditando na alta do euro-dólar, eu também, paralelo, acreditaria na alta do GBP-USD. Só que você tem um padrão na sua cabeça que visualmente é mais favorável. Às vezes que você entrou, deu mais certo. E eu olhando aqui, ó, o GBP-USD dessa forma e olhando aqui o euro-dólar, qual que eu fico mais confortável? É o euro-dólar. Por que o euro-dólar? Porque eu tenho, claro, ó, um padrão. O movimento de impulsão é limpo, pullback. Impulsão é limpo, pullback. E eu gosto desse movimento. Esse movimento aqui é a cara do meu operacional, porque eu tenho o movimento um de impulsão, ele me entrega o movimento 2 próximo de regiões de interesse, ou as POI, né? Point of Interest. E aqui eu quero observar, por que que eu olho e falo, turma, eu vou de euro-dólar, ele está melhor para mim. Porque eu já tenho na minha cabeça alguns cenários, algumas configurações que você vai aprendendo só com o tempo, é memorizado isso, que eu memorizei que dá mais certo. E euro-dólar hoje foi aula. Ah, Lê, mas ele não voltou na FIBO, ele não voltou no order block. Por isso que eu deixei marcado aqui, ó, esse topo anterior, que era Boa. esse, que era esse paviozinho aqui, ó. Então, você vai ao longo da sua jornada, e ela é um pouquinho demorada, infelizmente, mas ela te liberta, colocando na sua mente alguns visuais, alguns padrões que te agradam os olhos, que quando você entrou, deu bom. E eu tenho alguns. Esse do euro-dólar era a minha preferência do que esse do euro, do GBP. Deu certo? Claro que deu, a gente vai falar dos dois. Mas eu não tenho um movimento claro de um pullback, dois, tá? Então, quando você observa algo disso, você tem que atuar. Ah, mas me estopou semana passada. Bicho, eu tô vindo numa sequência de 6 stops seguidos. Eu preciso acertar 3 seguidas para eu recuperar.
Acertei duas. A próxima eu recupero. Mas o jogo ele é assim, infelizmente. Você não vai acertar 100%. A gente, né, tá no mercado de renda variável e a gente é humano. O que não pode acontecer é você perder a mão nos dias negativos e não conseguir surfar ou não aproveitar os dias de cenários como esse. Cenários como esse acontecem sempre? Não, claro que não. Só que quando ele aparecer, você tem que estar com a probabilidade ao seu favor e deixar o negócio acontecer. Perfeito? E aí, qual que foi o critério de entrada? Vou apagar tudo, tá? Eu vou refazer do zero. Eu uso esta pernada como referência e uso Fibo nela. Fibo nela. Tenho aqui agora, estou utilizando para indicação. As médias estão para cima, eu quero procurar só compra. Olha onde foi a rejeição. Exatamente na média de 100. E aqui está de 200. Elas são só para direcional, eu não uso como gatilho de entrada. Outra coisa importantíssima aqui era, eu preciso prever se esse mercado não chegar na FIBO, quais são as regiões. E aqui eu tenho esse Favela Gap. E vocês vêm reparando também que eu venho marcando topos anteriores como suporte e resistência, e aqui eu tinha esse pavio, esse pavio, esse pavio, e era uma região de briga no Favela Gap. Então eu tenho que estar atento como operador que qualquer momento que esse mercado rejeitar essa região, eu tenho que estar pronto para atuar. Ah, Lê, mas eu entrei aqui mais cedo, o mercado foi e me estopou. É o preço de você não ficar de fora. Mas se o seu stop estivesse no lugar correto, ele ia te stopar da mesma forma. Depois você repega outra posição aqui na FIBO com o stop lá no fundo, tá? Corre-se esse risco, corre. Se eu acredito no meu operacional que a maioria das vezes o mercado vem no 71 com 79, uma posição dessa aqui eu corro sim. Eu corro sim o risco dela me ativar e vir stopar, manipulando a mínima aqui de Nova York. É um risco que eu estou disposto? Vai da sua semana. Vai do seu feeling, vai do que você está vendo do mercado, que você está vendo de outros ativos, entende? Nesse caso aqui, o GBP me ajudou. Por que o GBP me ajudou? Porque o GBP-JPY já tinha puxado primeiro a alta e o dólar estava meio parado. Então ele tinha puxado primeiro a alta. A gente usa o quê? O DXY para observar. E aí eu tinha falado sobre ele, que tinha espaço para vir. E aí você tem que tomar a decisão. Ah, Lê, rejeitou, entrei, estopou. Se prepara para caso ele rejeitar aqui de novo, ó, na região, vamos dizer assim, correta, que não tem correto, ou errado ou certo, mas na região de desconto, se ele rejeitar e der um candle desse aqui, você pega de novo. Você acreditou que essa região aqui poderia segurar, que era um Farvelle Gap com topo anterior, e a Fibo não chegaria. E aí a gente foi em toda a estrutura e todo o evento, né? De esperar o quê? A rejeição, fazer o movimento bonitinho. Quem deixou no limite pegou melhor, vamos assim dizer, com mais segurança do que eu. Por quê? Você ainda pegou uma pós-captura da indução do fundo no qual eu entrei. O limite estava mais ou menos aqui, ó. Você pegou o meninão. E o alvo era a máxima anterior, pagando 2,25. E a gente entrou aonde? Quando eu observei que nos 5 minutos capturou aqui, ah, mas o de 15 voltou, não fechou acima. Aguarda então, um de 15 fechar acima. Isso aí é feeling que você vai desenvolvendo com o tempo. Tem dois problemas. Quanto mais confirmação, menos entrada. Então tem que ver o que que você está disposto. Ah, Alexandre, mas eu vou entrar só quando tiver confirmação. Vai ser 100% de acerto? Não, você vai estopar também, tá? Você vai estopar também. Então você tem que planilhar, você tem que ver se o que que você está fazendo te agrada, vou esperar mais, estou entrando muito. Isso é algo individual, pô. Isso você vai desenvolver na sua jornada. Você pode ter 5 anos de trade, você pode ter 10 anos de trade, você pode ter 6 meses de trade. O mercado é vivo, a gente tem que estar adaptado. E aí, beleza, 5 minutos me confirma acima desse topo. Ah, mas a média não sei o que de 5 tá para baixo. Pô, aí não dá.
A média eu só vou usar em tempo gráfico maior, porque no tempo gráfico menor ela fica o tempo inteiro para cima e para baixo. Ela não serve de referência aqui. Mesma coisa eu falei hoje do candle diário. Ah, mas você vai comprar o candle diário está negativo. Mas se fosse só para eu seguir o candle diário era fácil. Ele tá verde eu compro, ele tá vermelho eu vendo. Não é assim, pô. O semanal estava positivo? Estava positivo. Tinha estrutura de alta, região de interesse e rejeição, tinha cenários. Então a sua interpretação ela tem que ser um pouco mais macro, ela tem que ser um pouco mais ampla. Tanto a entrada de ontem quanto a de hoje, elas exigiram do operador um pouco mais de adaptação. A operação de ontem também foi mais ou menos isso aqui. A nossa FIBO de 71, ela estava mais ou menos aqui para baixo. Só que o mercado já tinha feito o quê? Ele acumula, manipula, captura fundo aqui, ó. Quando ele fez o primeiro Hadouken T-Fight aqui, né, pegou e explodiu. Foi ou não foi? Vocês estão conseguindo me compreender aí ou eu tô rápido demais? Vocês estão caladinhos? Então, às vezes, você vai precisar desse jogo de cintura aí. Vai dar certo sempre? Claro que não. Nem se você esperar a confirmação na FIB, não vai dar certo sempre. Só que tem padrões que dá para você aproveitar. Aqui o mercado varre essa liquidez inteira, isso que foi de ontem, tá? E me tá com candle de 5 aqui, ó, desse formato. E continua jogando aqui para cima. Voltou aqui, ó, nesse order block que ficou. Não vou nem pegar na primeira rejeição, não. Voltou aqui nesse order block que ficou, foi onde estava o nosso limite. Pode olhar o número aí, tá lá no grupo. O limite de ontem estava aqui, ó. Ah, mas estava longe da FIBO. Pode ser que ele caia até lá na FIB. Vai, pode ser que aconteça tudo. Pode ser que o Trump fale um trem no Twitter lá e, igual hoje, explodiu pro nosso lado. Sorte a nossa. Mas podia ser que não. Tava tudo muito bem configurado, tá? Mas uma hora você vai conseguir encaixar. Você vai ver uns padrões que vale fazer, os padrões que não. O Nuno tá aí? Cadê o Nuno? Tô aqui, tô aqui. Boa. O Nuno, por exemplo, ele já vem desenvolvendo com o tempo, desde a primeira vez que a gente conversou, padrões que ele gosta de fazer, padrões que não. Eu adoro quando ele fala, pô, Alexandre, essa aí eu não vou entrar não, bicho. Tá meio assim, não ficou, não fechou, não tá do jeito que eu gosto. Cara, isso é incrível. Ele começa a observar padrões que ele sente confortável. Ah, eu vou entrar só porque o Alexandre entrou? Não, pô. Talvez eu tô num dia tudo torto, meu. E ultimamente eu ando mais torto do que reto. Ultimamente eu ando em dia mais torto do que reto. Mas essa construção, essa dinâmica de preço de mercado, ela é desenvolvida com o tempo. Por exemplo, a Dani. A Dani opera ouro muito melhor do que eu e faz movimentos no ouro e pega coisas ali que fala, bicho, eu não pegaria, mas dá certo para ela. Então você tem que começar a construir isso aí. E aí, voltando aqui na operação de hoje, quem pegou depois, né, na volta, capturou aqui, limitezinho ativado e seguiu. Por que que o limite estava ali? Porque a gente estava observando o Fair Value Gap que tinha de 15 e o Order Block aqui de 15. Qualquer hora que esse mercado fizesse um e retornasse aqui, você tinha que pegar, bicho. Pois, mas nós quisemos ser precoces e entramos Como onde é que não é? devíamos ter entrado. Quisemos ser precoces e entramos onde não devíamos ter entrado. Sim, sim, sim. Aí vem o robô, né? Se o robô estiver bem configurado, ele executa isso aqui numa maestria. Só que tem um problema, o robô só executaria na FIB, ele não pegaria essa de hoje. Eu coloquei como regra principal para ele começar a olhar a rejeição só dentro da FIBO. Aí, ó, o Léo Hoje respondeu. É o é isso mesmo, hoje foi FOMO total. Hoje foi fogo, Fear of Missing Out. Mas faz parte do jogo, né? Yeah. E aí ele foi, aconteceu e a gente foi abençoado aí que a notícia estourou pro lado. Sei que, assim como eu, a maioria saiu no 0 a 0 porque estourou e depois ele retorna. Aqui tinha pago 1 para 1, mas aí a prudência, às vezes vai dar bom, às vezes Sim, se não. tivéssemos deixado o limite. Eu tenho aqui, se tivesse deixado o livre, não tinha pego. Ó, eu tenho aqui, eu tava até falando com o Nuno sobre isso. Aqui no MetaTrader, a gente consegue gerar relatórios de backtest 100% automático. E eu estou fazendo isso para o robô. Eu consigo colocar tipo 1 ano, 2 anos, 3 anos de variação para trás e ele analisar em gráfico real. Aqui estão todas as variações. Ó. Ele fez aqui no Eurodólar 970 testes. Acho que está do 70, ele testa 7 otimização, 73 parâmetros. Acho que tem 1 ano de teste aqui. E aqui, ó, na esquerda, eu pedi para ele testar se compensa eu deixar use break-even,
trazer para o 0 a 0 quando bate 1 para 1 ou não. Os melhores resultados estão com break-even. Só que aqui, ó, false com break-even desligado também está aqui. Então a variação é muito pouca. Ó, eu tenho aqui, ó, o top resultado de configuração dando 10.537 dólares de lucro, mas o mesmo também com false. Dá na mesma. Vai mudar outros fatores. Então ele não é assim um fator determinante para o seu sucesso, vamos dizer, tá? Aqui, ó, um negócio que me surpreendeu muito é que a nossa estratégia na FIBO com rejeição, ela é melhor buscando 1 para 1 do que 2 para 1. Eu não consigo achar um teste com 2 para 1 que seja melhor do que 1 para 1. Você acredita? Não achei. Ainda não. É o quê? É o quê? O robô me mostrou que em um ano, nos últimos 12 meses, se você buscar 1 para 1, você consegue ser mais positivo do que buscando 2 para 1 na estratégia de FIBO com 71. Eu tenho aqui, ó, ele traz aqui, ó, 2 para 1, mas ainda o lucro é menor. Ó, lógico que tem outras variáveis, tá? Não é para você 2 para 1 aqui, ó. O 2 para 1 ganhou 10.227. O com 1 para 1 ganhou 10.537. O com 2 para 1 entrou menos, entrou em 31 ordem. O outro entrou em 36, tá? Sim, mas a taxa de acerto também vai diferir, vai tudo mudar. Claro, A vai tudo taxa, mudar. Até a própria taxa de rebaixamento, que perdeu 6% total da banca máximo, drawdown. O outro perdeu no máximo 2,98. Porque você sai da operação mais rápido. Então, eu estou fazendo todos os testes aqui, vou levar isso para vocês. Quem tiver o robô vai ter os acessos das métricas, mas é algo que a gente consegue ver visual. Isso aqui me está me dando uma clareza absurda. Talvez, será que eu pegar 1 para 1 não seja mais vantagem do que 2 para 1? A gente, quantas vezes na live nós já não bateu 1 para 1 e voltou no 0 a 0? Bateu 1 para 1 e voltou no 0 a 0. Entende? Então, eu é fiz, por, aprendi é por, isso é com por isso que eu gosto de 1 para 3. 1 para 3. Yeah. Aprendi com o Fabrício que quem não tem os números, quem não mede, não cresce. Isso aqui tá sendo massa. Cara, 1 para 3 no robô, nas conversões que eu tenho hoje aqui, ele sai positivo, mas menos do que 1 para 1. Aqui eu Sim, tenho. mas tu para seres lucrativo com 1 para 3 precisas de 33% Sim, sim, de sim. assertividade. E Sim, para sim. 1 para 1 tu precisas de 51% E aí de talvez o 1 para 1, assertividade. e aí talvez o 1 para 1 manual, você vai ser precoce e não vai entrar na hora certa, igual ele entra aqui. O bom é que 1 para 1, igual o Léo falou, já vai garantindo e engordando o saldo. Quando você perder, você já ganhou 3 já. Entende? Já teve várias vezes, nós sai 0 a 0 aí em 3 4 5 lives seguidas. Então, é testes a serem feitos, eu vou fazer eles depois eu atualizo vocês. Tiagão, é o seu risco retorno. Por exemplo, se você aceita, você colocou o stop de 1% na sua banca, é seu stop. 1 para 1 é quando ganhar 1% você fecha. 2 para 1 você vai fechar só quando ganhar 2% e não vai sair disso aqui nem se Jesus voltar. Ninguém te faz sair disso aqui. E ou 3 para 1 é 3 para 1. Se você não tiver isso aqui certinho, dificilmente você vai conseguir ser positivo. Ah, deu um lucrinho aqui, vou fechar. Pô, fecha lá, não dá nem 1%. Ah, deu um outro lucrinho aqui, eu vou fechar. No longo prazo, esses lucrinho, 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 você está comendo pequeno e perdendo grande. Não fecha a conta, tá? E aí a gente precisa só adaptar. Eu vou fazer isso nas próximas semanas. Até o lançamento do robô tem esses números aí dos 2 anos para trás. De hoje até 2 anos atrás. E apresento para vocês depois. Então, o Eurodólar foi isso, acabou buscando, né, o alvo que eu tinha comentado, o principal, que era a máxima, sempre vai ser a máxima do dia anterior. E aí ele buscou e explodiu com louvor, dando um ganho clássico. Movimento faz um para cima, pullback e rompe topo. E agora? Pô, agora pullback, né? Padrão, nada muda. Agora o mercado faz aquele pullbackzinho maroto e a gente segue até ele romper fundo. Beleza? É o que eu espero para os próximos dias. Será que vai? Não sei. Eu tenho que seguir a tendência, tenho que seguir o flow. E aí temos alvos para frente aqui, ó, para tal. Aqui eu tenho topos anteriores que é a liquidez e aqui que eu acho que é o mais importante, porque tem 3 toques de topo em datas diferentes. Eu acho que é os próximos alvos para euro, USD. E aí a gente tem esse movimento. Olha que coisa linda. Olha o quanto, presta atenção, turma. Olha o quanto o mercado é fractal.
O que funciona num gráfico menor funciona num gráfico maior e eu tenho esta pernada um, pullback na Fibo e o alvo é no topo. Eu tenho que pelo menos vir testar esse topo aqui, ó, para eu romper ele e continuar colocando a tendência aqui. E se eu puxar uma Fibo do início desse movimento até o final? Início ao final. Puta merda, ó. Mano, ele só toca em rejeito 71. Ele só toca em rejeito 71. Se o robô tivesse aí bonitinho, ele já tinha pego. Bate 71, depois ele fica procurando rejeição. Ele tinha pego essa aqui de 4 horas. E aí ele estaria saindo já. Vamos ver se ele pegou por aqui, por exemplo. Ó, o stop é aqui. Ó, ele teria saído aqui. Quem pegou um para um. Quem ligou o robô no 4 horas e pôs 2 para um, ele nem saiu ainda. Ele só sai aqui, ó. Você vai escolher, tá? Se você quer no gráfico de 1 hora, 4 horas, enfim. Quem pôs o robô no 4 horas, ele deve ter entrado na rejeição mais ou menos por aqui. O 2 para um ainda não chegou. E 1 para um dele já estava batido aqui. Eu batei agora, tá? Você só entra quando rompe essas linhas? Não. Pelo contrário, Tiagão. As linhas aí é onde eu quero sair. Topos anteriores é onde, na minha visão, já deu. Tá? Já deu. E aí eu espero voltar para seguir para a próxima linha. Por exemplo, aqui, ó, o mercado está esticadaço, ó. Ó, tá esticadaço. Eu vou entrar aqui agora? Jamais. Eu sei que normalmente ele faz onda de impulsão, onda de retração. Onda de impulsão, onda de retração. E assim segue o jogo. Então, para que que eu vou entrar aqui agora se depois que ele rompe um topo, que ele captura, ele faz retração? Eu quero entrar na retração. Se aqui é 10 e aqui é um, não tem por que eu pagar 10. O preço está caro. Eu quero pagar 5, quero pagar 3, quero pagar 7. Não tem por que eu pagar 10. Beleza? Voltou, eu pego na compra. Isso aqui vai ser para amanhã ou até semana que vem. Essa é a visão de euro USD. GBP tem as mesmas características, só que eu acho que está um gráfico mais feio do que o euro, tá? Não tem como negar, o outro está mais limpo. Esse GBP, ele perde o fundo aqui antes de voltar, mas o objetivo é o mesmo, buscar topos próximos aí. A entrada nele, na minha visão, fica depois desses fundinhos aqui. Esperaria ele vir. Tenho essa regiãozinha aqui, ó, que foram rompimentos anteriores. Tenho aqui, ó, um restinho de Fair Value Gap. Algo próximo disso aqui me interessaria na compra, tá? O que que ele faz aí hoje, ó? Ele captura a liquidez de Ásia com o próprio Londres e rompe topo. Então ele faz acumulação, manipulação, rompendo o fundo aqui, colocando a galera na venda ou estopando quem estava com o stop curto aqui, e distribuição. Rompe o primeiro. Rompeu, o seu movimento aqui era esse, ó. O seu movimento de impulso que faz rompimento de topo era esse aqui de Londres. Porque os topos estavam aqui, a média passando aqui, e aí eu tenho as configurações FIBO do início até o final. Bate no 71 e deixa o candle de rejeição. Candle de rejeição, vou para o 5. Nossa, que coisa linda, velho. Candle de rejeição, vou para o 5. 5. Faz choque? Faz choque. Rompimento da rejeição da fibra. Retorna. Talvez você ficaria de fora se esperasse movimentos mais profundos. Aqui teria que ter a manha também, tinha que ser o sapo cururu aqui, para você pegar, para você não ficar de fora. Porque se você puxa a fibra na rejeição, ele não chega no 71. Aonde que seria a entrada aqui? Topo anterior rompido, zona de briga. Ó, essa região dos topos que ele rompeu, troca polaridade. O que que é a troca de polaridade? Troca de polaridade é quando eu tenho um topo ali, rompo, testo ele. O que era resistência vira suporte, isso que os caras chamam de troca de polaridade. Eu tenho a troca de polaridade aqui e sigo o jogo. E ele faz isso aqui exatamente nessa região. Seu limite, seu mercado teria que estar por aqui. Stop aqui no fundo. Duas vezes seu risco ainda não chegou, tá? Um para um pagou. Beleza? Então, é isso. Próximo passo para
GBP USD, regiões mais abaixo aqui para procurar rejeições, talvez encaixar uma fibra aqui, ó, meio torta, desse fundo até o topo e observar essas regiões de desconto por aqui, beleza? Vamos ver como é que sai aí. O SDJPY está travado, não gosto do cenário. Bate para cima, bate para baixo, bate para cima, bate para baixo. Então aqui você tira o PEC, senão ele vai te atolar. A ideia era que ele viesse aqui, ó, ainda ela está viva ainda no meu coração, que ela capturasse esse fundo aqui, chegasse perto dessa fibra com Farvelli Gap para possível compra. Se ele vai cair até lá, eu não sei, mas se for cair, a característica está ativa. Ele vem aqui, ó, nesse Farvelli Gap aqui, ó. Ele rompe este fundos aqui, ó. 50% do Farvelli Gap foi tocado, não toca fibra. A ideia é que esse mercado continue o movimento de baixa que está em azul, para só depois, talvez, tentar trazer força para este movimento de impulso, pullback, rompimento de topo, tá? Rompimento de topo. Vendo aí agora, pam, 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 pam. Cara, talvez uma beirada, mesmo assim, fica um pouco confortável depois que ele capturar aqui, ó, rejeitar o True Day Open. Ele vai estar perto das médias, e aí eu vou acreditar que este movimento aqui veio, retorna e cai lá. Comprar aí eu fico desconfortável, tá? Ainda eu fico desconfortável. Só se ele começar a romper topos com força. GBP JPY invalidou minha ideia. Tava igual o STJPY, era que ele caísse um pouco mais nessas linhas de tendência aqui, ó. Fundo, 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 fundo e fundo. Daqui jogar a pernada para cima. Só que ele foi precoce também, né? Não chegou, tá indo, alvo, primeiro topo, topo extremo. Aqui eu não vendo nem na bala. Aqui não. Aqui eu sou capaz de falar, se ele romper aqui, eu compro uma vez para levar até lá em cima. Eu tenho aqui um micro Fabiola Gap aqui, tenho order block aqui, tá? É o que eu faria. É o que eu faria. Estão conseguindo entender, turma? Valeu mais 2 dias, pagando mais 6 para 1. Boa. Você só entra com uma parcelinha, eu já respondi. Caramba. Tchau. Tchauzinho traiu a gente. Traiu o cinema, já com ressalva, né? Se ele não conseguisse rejeitar esse Favela Gap, eu falei que a indução aconteceria aqui e o order block para trás que ia segurar. E nem order block, é um Favela Gap aqui. Um Favela Gap para trás que ia segurar. É a melhor região. Talvez até um pouco mais embaixo. Por quê? Se eu jogo para o gráfico de linha, olha onde eu tenho a zona de briga aqui, ó. Eu tenho topo, troca de polaridade, fundo, topo, topo e topos. Aqui ele rompe no retrocessor de novo. Opa, deixa minha zona de coisa aí. Então, o Shao está num momento delicado. Eu tenho as médias para cima, tá? 4 horas as médias estão um pouquinho para baixo aqui ainda. Tem que ficar atento se ele vai ter ou vai apresentar rejeição aqui. Só cairia para compra, para venda aí, só se ele fizer o reteste aqui, ó, e rejeitar, que aí a gente tem um ombro, cabeça, ombro, nesse formato aqui, ó. Ombro, cabeça, e aí teria o outro ombro, alvo, aqui para baixo, tá? Aqui para baixo. Porém, essa venda fica condicionada se ele rejeitar essa região aqui. Eu acho que cai mais um pouquinho sim, tá, ô Tati? Tá com cara de que cai. Eu até comentei para quem estava comprado no Shao desse cenário aqui, tá desenhado aqui, ó. Falei, o maior desafio do Shao é o quê? Esses breaker block, pode ver na live lá. Esses breaker block ele rompeu aqui. Por quê?
Como ele rompeu com força, ele só veio fazer o reteste, trocou polaridade e seguiu na queda. E o alvo? Ó, fundo anterior, mínima do dia de ontem. Então, quando a galera falou, tô comprado no ouro, eu ainda avisei. Se ele rejeitar aqui, põe no 0 a 0 e sai fora. E assim foi feito. Só bateu o pavio e morreu de cair. Se cai mais, tem espaço. Estou vendo o pavio nos seus contatos. Louça pra você lavar, só. Se cai mais, acho que cai. A pernada tá bem forte, tá? Tem espaço para cair, sim. Pelo menos até essas regiões de topo anterior aqui. E vim preencher essa lacuna aqui, ó. Acho que cai mais sim, cuidado com as compras. Então você só tá pegando os pullbacks na rejeição da linha, certo? Isso, Thiagão. Só pullback quando chega lá. Ahn, o SDCAD, a galera gosta de operar. Ó, o SDCAD, o cenário que eu falei não nem aconteceu, tá acontecendo agora. A ideia era, tá até marcado aqui, ó, vou até trazer para o 15. A ideia era que se ele rompesse esses topos aqui, tá em amarelo, isso que foi feito na live, ele poderia trazer um, dois, a entrada limite está aqui, para seguir até a fibra da queda. Não Não seguindo. vais operar agora, pois não. Ah, Acabei de chegar, desculpa, estou aqui um bocado sim. perdido. Não significa que Não significa que você vai comprar aí agora, primeiro caldo horário, e ele não está em tendência de alta, tá? Ó, média botando para baixo, abaixo das médias, média para baixo. Se você tiver a coragem de pegar aí, saiba que você está pegando só uma possível correção de pullback na FIBO de 71 deste movimento aqui como um todo, tá? O nadar a favor da correnteza nesse cenário aqui é aqui, ó, para você seguir na queda. É aqui, para vir pelo menos tocar esses fundos aqui, ó. Perfeito? O que eu vejo é isso. Tá indeciso, não gosta dessa compra, acha ela de muito risco. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Mas ela é de muito risco, seu macro está de baixa, médias para baixo, tudo para baixo. Movimento um de baixa, só compra aí, você tem que saber o que está fazendo. Não é uma compra assim, uau, que boa, tá? Cuidado com ela aí, belezinha? Nas. Tá na configuração de uma fibra aqui, provavelmente desenhei ela na live. 4 horas rejeitando, falta 1h25. Se esse candle virar do avesso aqui para negativo, essa fibra se faz presente. Ela iniciou aqui, terminou aqui, e aí eu tenho esse cenário para a NAS, tá? A confirmação para a venda ainda não aconteceu, não entraria só na fibra seca. Esperaria ele começar a perder alguns fundos aqui e voltar para tu pegar, principalmente depois de uma captura igual foi hoje no euro-dólar, beleza? Porque a gente tem semanal no positivo, diário no positivo, e isso requer um pouco de cautela. Para ele estourar a tampa aqui e romper topo histórico mais uma vez, é mais fácil do que essa venda sua acontecer. Médias numa hora para cima, testou elas, cuidado com a venda, eu esperaria bem mais aí, tá? Talvez, se esse uma hora daqui 25 minutos ganhasse a mínima aqui, ó, dando um insight candle dentro de uma hora. Senão, não pegaria. O S explodiu o pimpão serelepe, ó, acertado o desenho da live, tá aqui, ó, até marcado, quadradinho aqui foi feito na live, order block da compra, simplesmente só tocou, a entrada estava aqui, e aí, meus amigos, explodiu na alta. Qual que era o contexto? O mercado já vinha rompendo topos, Fibo, do início até o final. Quando Nova York abriu, deu um tapa para cima, voltou aqui, sua compra estava aqui. Fibonacci de 71 com order block bonitão. Não quer pegar na fibra, queria esperar a rejeição, um gráficozinho de 5. Ele engoliu aqui, embolou aqui a rejeição, mas rompeu, voltou, rompeu, voltou, rompeu, voltou. Talvez uma dessas aqui você tinha entrado precoce se acreditando na região da rejeição, mas estourou na alta aí e agora nada para fazer, né? Topo histórico no NAS. Não, no S não, é não. Tá chegando ainda. Topo histórico do S. Vai bater aí.
E aí a gente não tem mais referências para trás. É histórico mesmo? É. Do que fazer. Mercado de Dow Jones vivendo a sua máxima mais uma vez. E isso é viver a história, tá? Desde a criação, você está vendo romper o topo maior de todos. Sinais de boas empresas no positivo. Isso ruim seria para o planeta se tivesse tudo caindo. Pode ser manipulação de dados? Aí não cabe a gente julgar. Mas que está indo para cima, isso é sem dúvida. Então o S30 nada para fazer. Talvez se, somente se ele vier preencher esse Fair Value Gapzinho aqui, ó, que tem esse estopim que foi rompido aqui, te cabe o risco de uma compra, vender tem que ser maluco, daqui para cá você deixa o limite ali. Perfeito? Essa é a minha visão para iOS 30. Bitcoin, correção esperada, nada de, oh meu Deus. Na verdade, nem é uma correção, né? Mercado totalmente de lado. Se ele corrigir até aqui os 110, eu acho que ficaria saudável demais. Troca de polaridade com topos anterior rompido. Fibo daqui até aqui com 71 aqui. Se quiser puxar Fibo daqui também pode, muda pouca coisa. Mas eu queria sim ver pelo menos um mês que vem ele bateu um candle negativo aqui e aí a gente estoura. Por quê? Eu tenho vários candles mensal no positivo. Já tenho um, dois, três, 4 meses no positivo. Seria muitíssimo saudável mês que vem um candlezinho negativo. Queria isso? Claro que não. Eu quero que o Bitcoin bate 500 mil dólares, 300 mil dólares. Mas não sou besta de ficar nessa noia de lunático falando que vai bater 1 milhão esse ano. Seria saudável, sim, se ele corrigisse aí até os 110 aqui, os 111. E aí a gente ia para a última pernada, para os 125, 130, tá? O Bitica que esse ano deu show, ano passado também. Seguimos tendência de alta, médias para cima, longe de delas. E Ethereum fazendo a sua correção normal com essa esticada de 1, 2, 3, 4 semanas aqui, não seria dessa vez que ele iria romper esse topo aqui, né? São três topos importantes. Ele vai ter que pegar um bujãozinho de gás aqui primeiro, para depois estourar esse topo. Lembrando que a Ethereum até hoje não passou a máxima de 2021. Mesmo ano passado, mesmo esse ano, ainda a gente não viu o all-time high do Ethereum. Então, se tem uma cripto que cabe você colocar uma graninha ainda que tem espaço para pelo menos testar o topo de 2021, que é o meu primeiro alvo, essa moeda se chama Ethereum. Se por acaso ele cair aqui, ó, essa semana e a próxima, até o alvo um, você ainda tem uma proporção de lucro de 78% do seu dinheiro. E isso é maravilhoso. Você estaria com 7 anos de rendimento no Brasil, que normalmente rende 1% ao mês aí. Você estaria ganhando 12% ao ano. Você pode estar fazendo 78% no Ethereum em um mês, dois, tá? Tem potencial, tem gráfico para isso. É minha segunda maior posição, minha primeira é Solana, mas o mercado de cripto está lindo. Solana fez um rompimento importantíssimo aqui, só para a gente encerrar. Teria que manter acima, falta 4 dias para esse candle fechar, ficaria melhor, tá? Se ela mantesse acima desse topinho aqui, topo anterior com rejeição depois de captura de liquidez, pivô de alta 1, 2, 3, troca polaridade mês que vem, a gente estoura a tampa. Solana que apenas testou o topo de 2021 e não confirmou o rompimento. 21 de novembro, janeiro de 25. E eu acho que vem pelo menos até 400 dólares. Solaninha, não acho que chega até o alvo máximo lá não. Se chegar, glória a Deus, seria perfeito. Solana a gente tem aí 50%, 55% de upside. Alvo 2, 118%, mas aqui eu já quero estar parcialmente fora. Vou levar até 60% de alta e ainda. Beleza, turma? Então esse foi o nosso giro. Rápido, direto, simples e objetivo. E minha ideia é acrescentar com vocês para vocês se tornarem bons traders, criarem seus próprios operacionais, suas próprias lógicas diante o gráfico. Todos vamos errar, isso é fato, mas a jornada ela é muito prazerosa, o mercado em si, ele te traz várias vias. Ah, tô perdendo no day trade, beleza, mas tô ganhando em cripto. Ah, tô perdendo em cripto, mas eu ganho num curso. Ah, então você
como empresário de trade, como profissional de trade, você tem várias vias. Não é só a Fórmula 1 que é o day trade, tá? Talvez montar uma carteirinha de swing trade, um gráfico de 4 horas, bater só na FIB e deixar rodar por 3, 4, 5 dias, mãozinha de 2%. Não precisa ser o cracudo de ficar operando todo dia, 0,5%, 1%, 0,5%, 1%. Hoje eu tenho cripto, tenho fundo imobiliário, tenho ação no Brasil. Então, o mercado financeiro como um todo, ele é próspero. E aí você, como profissional, consegue flutuar, né, nessas vias, seja institucional, seja vendendo seu conhecimento, porque na verdade você pensa que não sabe, mas quem não conhece nada sabe menos que você. Você já consegue montar um grupinho depois com dois, três, quatro amigos, cobrar deles ali, ensinando e evoluindo junto. Você já tem uma jornada, já tem uma história para depois fazer várias capilaridades no segmento de trade como um todo. Abrem os olhos para isso, que isso é incrível, tá? Isso é libertador. Beleza? Beijo no coração de vocês, obrigado mais um dia. Amanhã a gente está de volta, sapecando tudo aí. Vamos pegar esse euro-dólar 3-0 essa semana, hein? Tamo junto. Obrigado, Urandir, Tati, Estela. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Dani, mais uma vez. Beijão. Tamo junto.